Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes da história bíblica. Quem foi o demônio que possuiu Judas Iscariotes? Você já deve ter ouvido falar sobre Judas, o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas você sabia que, segundo as Escrituras, Satanás entrou nele antes da traição? É uma história fascinante que merece nossa atenção. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3, está escrito: Entrou então Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Esta passagem nos revela algo extraordinário sobre os eventos que precederam a crucificação. Mas vamos contextualizar. Judas era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ele convivia diariamente com o Messias, testemunhou milagres, ouviu seus ensinamentos e participava ativamente do ministério. Como tesoureiro do grupo, era responsável pelo dinheiro comum. Muitos se perguntam: por que Satanás escolheu especificamente Judas? Os estudiosos apontam que Judas já demonstrava sinais de vulnerabilidade espiritual. O Evangelho de João nos conta que ele costumava furtar do dinheiro que guardava, revelando uma inclinação para a desonestidade. É importante ressaltar que não estamos falando de uma simples influência maligna, mas de uma possessão literal descrita nas Escrituras. O texto original em grego deixa claro que Satanás entrou em Judas, usando o termo eizerkomai, que significa literalmente entrar ou penetrar. Mas aqui vem uma observação interessante. A possessão de Judas aconteceu em dois momentos distintos. A primeira vez foi quando ele procurou os principais sacerdotes para negociar a traição. A segunda ocorreu durante a última ceia, quando Jesus ofereceu o pão mergulhado a Judas. Alguns teólogos sugerem que essa dupla menção indica um processo gradual, onde Judas foi cedendo cada vez mais espaço para a influência maligna em sua vida. Primeiro através da tentação da ganância, depois culminando na completa dominação espiritual. O que podemos aprender com isso? A história nos mostra que ninguém está imune às influências espirituais negativas. Mesmo alguém tão próximo de Jesus como Judas, acabou sucumbindo por não vigiar seu coração e suas escolhas. É fascinante notar que Jesus, sendo Deus, sabia de tudo o que aconteceria. Mesmo assim, tratou Judas com amor até o fim, dando-lhe oportunidades de arrependimento. Isso nos ensina muito sobre compaixão e perdão. Alguns questionam: se foi Satanás quem possuiu Judas, ele não seria apenas uma vítima? A resposta está no livre-arbítrio. As Escrituras mostram que Judas fez escolhas conscientes que o levaram àquela situação. A possessão foi consequência de suas decisões anteriores. Vale ressaltar que este tema não deve ser usado para promover medo ou superstição. A mensagem principal é sobre vigilância espiritual e a importância de mantermos nossos valores e princípios firmes diante das tentações. A história também nos mostra o perigo da ganância e da ambição desmedida. Judas permitiu que seu amor ao dinheiro superasse seu amor a Jesus, abrindo assim as portas para influências malignas em sua vida. Outro aspecto interessante é que após a traição e a possessão, Judas experimentou um profundo arrependimento. Infelizmente, em vez de buscar o perdão como Pedro fez após sua negação, ele escolheu um caminho trágico. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre arrependimento e restauração. Não importa o quão grave seja nosso erro, sempre existe a possibilidade de reconciliação e recomeço quando nos voltamos sinceramente para Deus. Os eventos envolvendo Judas também cumpriram profecias antigas, mostrando como cada detalhe do plano divino se encaixa perfeitamente, mesmo através de circunstâncias aparentemente negativas. É impressionante perceber como esta história, mesmo após 2000 anos, continua nos ensinando lições valiosas sobre caráter, escolhas e consequências espirituais. A dinâmica da traição. O livro de João em foco. A Bíblia nos dá um relato detalhado da traição de Judas.
E o livro de João nos dá uma visão interna da mente de Jesus. Jesus sabia. Em João 13:21, Jesus diz: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que o coração de Judas estava se endurecendo. Ele sabia que o inimigo estava trabalhando em sua vida. Mas ele não se desesperou. Ele estava no controle. O pedacinho de pão e a permissão divina. A cena mais dramática acontece em João 13:26-27. Jesus dá o pedaço de pão a Judas e o texto diz: "E após o bocado, entrou nele Satanás." Jesus, em sua soberania, deu a Judas a permissão para cumprir o seu destino. O bocado não era apenas um pedaço de pão. Era a permissão de Jesus para que Satanás entrasse em Judas, para que a profecia se cumprisse. Este é um dos momentos mais profundos e misteriosos da Bíblia. Jesus, em sua soberania, permitiu que o inimigo o atacasse, para que ele pudesse cumprir o seu plano de salvação. Ele sabia que a traição de Judas era o caminho para a sua morte e ressurreição. 5. As condições para a possessão. A causa e efeito. Muitos se perguntam: Judas foi uma vítima indefesa? A Bíblia nos mostra que não. Satanás não entrou em um coração puro. Ele entrou em um coração que já estava corrompido. O papel do pecado. O pecado de Judas era o seu amor pelo dinheiro. Em João 12:6, a Bíblia nos diz que ele era um ladrão. O seu pecado era uma porta aberta para o inimigo. O pecado é como um câncer. Se não for tratado, ele se espalha e se torna fatal. O pecado de Judas, se não fosse tratado, se tornaria um câncer em sua alma. E Satanás se aproveitou da sua fraqueza para o possuir. Ele não foi forçado, ele abriu a porta. O ponto de não retorno. A possessão de Judas não foi o início de sua queda. Foi o ponto de não retorno. Foi o momento em que ele se entregou totalmente ao mal. Ele fez uma escolha, e o inimigo se aproveitou da sua escolha para o dominar. Ele não foi forçado. Ele abriu a porta. A história de Judas é um alerta para nós. O pecado, se não for tratado, pode nos levar a um lugar onde não podemos mais voltar. Ele pode nos escravizar e nos tornar uma ferramenta para o inimigo. 6. A verdadeira motivação de Judas. Por que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata? Muitos se perguntam se essa foi a única razão. A Bíblia nos dá uma pista de que havia mais do que apenas dinheiro. A decepção. Judas, assim como muitos outros judeus, esperava que Jesus fosse um Messias político, que libertaria Israel do domínio romano. Quando ele viu que Jesus não era um rei guerreiro, mas um rei humilde, ele pode ter se decepcionado. A sua decepção pode ter levado à sua traição, o desespero. Judas se tornou um traidor. Ele traiu o seu mestre, mas ele não encontrou paz. A sua traição o levou ao desespero. Ele devolveu o dinheiro e cometeu suicídio. A história de Judas é uma tragédia. É a história de um homem que teve a oportunidade de andar com o Messias, mas que se deixou levar pelo pecado e pela ganância. Ele se tornou uma ferramenta para o inimigo, e a sua vida terminou em desespero e tragédia. 7. O legado de Judas e a lição para nós. Então, quem foi o demônio que possuiu Judas? A Bíblia nos dá uma resposta direta e assustadora. Foi o próprio Satanás. A sua possessão de Judas não foi um ato de maldade gratuita, mas um ato de estratégia. Ele usou o pecado de Judas para cumprir o seu plano de destruir o Messias. A história de Judas nos ensina algumas lições importantes. O pecado é uma porta aberta. O pecado, se não for tratado, pode abrir uma porta para o ataque espiritual. O inimigo age de forma estratégica. O inimigo não age de forma aleatória. Ele usa as nossas fraquezas e os nossos pecados para nos atacar. A soberania de Deus. Mesmo em meio ao maior ato de traição da história, Deus estava no controle.
A traição de Judas não foi um erro, mas uma parte do plano de Deus para a nossa salvação. A história de Judas é um alerta. É um lembrete de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. A nossa arma contra o inimigo é a palavra de Deus e a autoridade de Jesus. A sua história é uma tragédia, mas também uma lição. Se a sua vida está em perigo, você precisa procurar a Deus. Se você foi tocado por esta mensagem e quer continuar a explorar as verdades profundas da Bíblia, o Fatos da Escrita é o seu lugar. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de exploradores da palavra. Deixe seu like e comente qual a sua visão sobre a traição de Judas. Vamos continuar essa conversa nos comentários.